O Guilherme Batista chega agora trazendo informação de uma outra operação, agora sim do Ministério Público, também teve como alvo agiotas que agiam aqui na região, né, Guilherme? Exatamente, Parra. São dois grupos diferentes, mas que agiam de forma bastante semelhante aqui na nossa cidade. Assim como que aconteceu nesse caso investigado e desbaratado pela Polícia Militar, na situação investigada pelo GAECO, existia realmente um esquema criminoso de agiotagem que fazia o empréstimo de quantias para diversas pessoas, não só aqui na nossa cidade, mas em toda a região. E se não houvesse o pagamento dentro do prazo estipulado, essas pessoas eram também ameaçadas de morte. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, quando vítimas dessa organização foram alvos de um atentado a tiros em Londrina. Elas, felizmente, escaparam sem ferimentos, mas com muito medo resolveram procurar o Ministério Público para denunciar toda a situação. Desde o recebimento da denúncia, o GAECO investiga esse caso. Os promotores conseguiram descobrir que esses agiotas criaram uma empresa de fachada em nome de laranjas para fazer esses empréstimos ilegais. E toda a quantia adquirida com o esquema de agiotagem, Parra, era usada para compra aí de bens imóveis em cidades de toda a região. No dia de hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 14 endereços diferentes, aqui em Londrina e também nas cidades de Biporã, Jataizinho, Tamarana e Matinhos. E as equipes também visitaram um endereço numa cidade do Mato Grosso do Sul. Os promotores investigam aí o tamanho da quantia movimentada por essa quadrilha nos últimos 5 anos, porque a informação é de que ela agia com esse esquema de agiotagem desde 2018 e a partir de agora também trabalha para identificar novas vítimas aí desses agiotas. Como você disse, Parra, o esquema era muito bem organizado. Existia o chefe e existia o chamado setor de cobrança. Um homem que saía aí fazendo ameaças físicas e verbais às vítimas quando não havia o pagamento dos valores emprestados. E mais do que isso, a quadrilha, de acordo com o GAECO, fazia a lavagem de dinheiro. Usava essas quantias, como eu disse, para comprar bens e imóveis, todos também em nome de laranjas que chegaram a receber cerca de R$30 mil em dinheiro para fingir aí ser donos dessas propriedades adquiridas pelo esquema criminoso. Para finalizar, há também uma investigação de corrupção que pode ter sido praticada por um servidor da Prefeitura de Jataizinho, que teria recebido propina para liberar licenciamentos ambientais para uma dessas propriedades adquiridas aí pelos agiotas. A gente vai ouvir agora um trecho da entrevista do coordenador do GAECO aqui de Londrina, o Dr. Jorge Barreto da Costa, que traz mais detalhes aí sobre a operação de hoje, que, como eu disse, cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e também fez a prisão de 2 pessoas em flagrante. Vamos conferir. O responsável tinha uma espécie de sócio que fazia os empréstimos, né? Fazia esse contato com os devedores e esse devedor não pagando ou fugindo da sua, entre aspas, obrigação, acionava uma terceira pessoa que seria responsável pela cobrança de uma forma não muito amistosa. Nós já apreendemos aí diversos cheques, né? Que seriam representantes ou seriam garantias ou funcionavam como garantia ou comprovação dessas dívidas, né? Também documentos diversos, né? Escrituras, a comprovação da aquisição de bens dos imóveis, né? 2 prisões, né? Uma cumprindo o mandado de prisão já existente, a outra uma prisão em flagrante por posse de munição. Bom, então você percebeu que não era apenas uma relação entre quem emprestava o dinheiro e quem estava devendo. Envolvia mais gente, né? Até corrupção na Prefeitura de Jataizinho está sendo investigada por parte do Ministério Público, porque os caras compravam propriedades para poder lavar o dinheiro em nome de laranjas e em uma das propriedades eles tinham que ter uma liberação ambiental. Para isso precisavam de uma autorização do município. E segundo a investigação do Ministério Público, esse agente municipal teria recebido dinheiro para facilitar as coisas. É muita trama envolvida com coisa errada, viu? 12h09, os agiotas na mira da Polícia Militar e também do Ministério Público. Agora eu trago o Guilherme mais uma vez para falar com a gente da operação também desencadeada pelo Ministério Público para pegar agiotas que agiam aqui na nossa região.
Curioso, né, Guilherme? Operação da PM e do Ministério Público com alvo, os dois, no caso, os agiotas. Exatamente, dois grupos distintos. O investigado pela Polícia Militar agia em Bela Vista do Paraíso e esse é investigado pelo Ministério Público, alvo da operação do GAECO. Ele tinha sede aqui na cidade de Londrina e também agia em diversas cidades da região. Tanto é que os 14 mandados de busca e apreensão expedidos para o cumprimento aí pela operação, eles foram cumpridos não só aqui em Londrina, mas também em Ibiporã, Jataizinho, Tamarana, Matinhos e em uma cidade do Mato Grosso do Sul. Nesse caso, os agiotas, eles chegaram a criar uma empresa de fachada no nome de Laranjas para fazer esses empréstimos ilegais. E assim como que acontecia no esquema investigado pela PM, nesse esquema do GAECO, os agiotas também ameaçavam as vítimas caso não houvessem os pagamentos aí dos empréstimos feitos pelo esquema criminoso. Tanto é que algumas dessas vítimas foram alvos de um atentado a tiros em fevereiro do ano passado. Elas conseguiram sobreviver e, por conta disso, resolveram procurar o Ministério Público para denunciar toda a situação. Esse esquema também é investigado por lavagem de dinheiro, uma vez que adquiria bens imóveis aqui na região com a quantia obtida por meio da agiotagem e até por corrupção, uma vez que um servidor da Prefeitura de Jataizinho teria recebido propina do esquema para agilizar um licenciamento ambiental relacionado a uma dessas propriedades adquiridas com o dinheiro do crime. Hoje de manhã a gente conversou com o promotor do GAECO, o Dr. Jorge Barreto da Costa, e a gente preparou uma reportagem aí trazendo todos os detalhes dessa investigação e da operação realizada hoje de manhã aqui em Londrina. Vamos ver. As equipes do GAECO saíram em diversos veículos para o cumprimento dos mandados judiciais. Foram visitados endereços residenciais e comerciais de integrantes de uma quadrilha de agiotas que atuava em Londrina desde 2018. Outras 4 cidades paranaenses e uma do Mato Grosso do Sul também foram alvos da operação. As investigações do GAECO tiveram início em fevereiro do ano passado, depois que vítimas do esquema de agiotagem foram alvos de um atentado a tiros aqui em Londrina. Elas escaparam sem ferimentos do ocorrido, mas com muito medo de novos ataques, resolveram denunciar toda a situação para o Ministério Público. O GAECO conseguiu identificar que o esquema possuía uma empresa de fachada, registrada no nome de Laranjas, para fazer os empréstimos ilegais com taxas de juros abusivas. O grupo também contava com um cobrador que fazia ameaças físicas e verbais às vítimas quando não havia o pagamento dos valores. O responsável tinha uma espécie de sócio que fazia os empréstimos, né? Fazia esse contato com os devedores e esse devedor não pagando ou fugindo da sua, entre aspas, obrigação, acionava uma terceira pessoa que seria responsável pela cobrança de uma forma não muito amistosa. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o chefe do esquema foi detido, porque tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de sonegação fiscal. Um outro homem também foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ainda segundo o GAECO, o esquema comprava bens e imóveis em toda a região para ocultar as quantias obtidas com a agiotagem. Os empreendimentos também estavam em nome de Laranjas. Um deles, de acordo com as investigações, chegou a receber R$30 mil para fingir ser dono de um loteamento de imóveis em Ibiporã. Também, obviamente, foi alvo da investigação, levantamento, a questão da lavagem de ativos, ou seja, o que foi adquirido com o dinheiro produzido dessas extorsões, dessa agiotagem. O GAECO também apura a prática do crime de corrupção por parte de um servidor da Prefeitura de Jataizinho, que, segundo as investigações, pode ter recebido propina para liberar um licenciamento ambiental para uma das propriedades adquiridas com o dinheiro do esquema. As investigações devem conduzir à identificação dos demais ou de outros envolvidos, a identificar e também localizar as vítimas e também, obviamente, outros bens, outros imóveis que foram adquiridos com dinheiro advindo desses ilícitos. Tanto a Polícia Militar quanto o Ministério Público agora querem saber das vítimas, né? Para saber o que elas sofreram na mão de agiota. Acho que o recado está bem claro.
para você que está precisando de dinheiro, tem hoje financeira, tem banco, enfim. Agora, pegar de agiota, rapaz, é complicado. O juro é altíssimo e se você não pagar, pode pagar o preço com o bem mais precioso que você tem, que é a sua própria vida.